aqui, a gente faz tudo ao vivo aqui, olha só. Que maravilha. Quem sabe faz, já dizia o profeta Faustão, né? Ô louco, meu! Glória a Deus. Meu Deus, ressuscitaram o Faustão. Jesus da glória. Vou mandar sair. Manda sair esse espírito. Aleluia. Queridos, é uma grande alegria ter o pastor Luiz aqui, é um privilégio muito grande. Fazia um tempinho já que ele não vinha juntamente com a sua esposa. Todos conhecem a pastora Marli, certo? Se não conhece, pastora, só dá um oizinho assim, ó. Essa é a nossa apóstola, pastora Marli, também conhecida como apostila também, né? Tem o apóstolo e a apostila. Ela é a nossa cobertura para todas as mulheres da Igreja Fonte Vida, é uma bênção. Ontem ela deu uma palavra inicial que prendeu e arrebatou nosso coração. Rapaz, extraordinário aquele negócio de Paris, né? A noite em Paris, o dia em Paris, os museus, fiquei impactado com aquilo. Realmente, ela até poderia falar um pouquinho mais, pastor. Podia, tranquilo. Foi muito bom. Glória a Deus. Parabéns, pastora Marli. Foi muito bom, tanto quanto a mensagem do Ágape. Foi muito bom. Para aqueles que não estavam conosco, nós tivemos aqui 33 casais, ou seja, 66 pessoas foram ministradas em nosso meio. Tivemos uma janta muito legal, o jantar de casais, ontem à noite aqui, um tempo muito especial, realizado por nossa rede de casais, um tempo abençoado, e tivemos a participação do pastor Luiz e a pastora Marli, e hoje eles estão aqui nos presenteando com a presença. Eu quero orar por eles, e orar pela vida dele, e também pelo nosso coração, para nós recebermos a palavra do Senhor. Quero convidar você e desafiar você a abrir seu coração. Deus vai falar com você agora, em nome de Jesus. E quando Deus fala, coisas sobrenaturais acontecem. Quando Deus fala, situações que são insolucionáveis, são solucionadas, porque nós temos um Deus que manifesta o impossível. Amém, queridos? Abra o seu coração, Ele quer falar com você. Pai amado, o maior privilégio de todos essa noite é nós estarmos na Tua presença. E nós ouvirmos agora a Tua voz. Pai, nós honramos tanto o pastor Luiz, ele é uma bênção para todos nós. É um pai, é uma cobertura, é um apóstolo de fato e de verdade, que tem abençoado tanto as nossas vidas. Mas agora, Senhor, nós sabemos que o Senhor, que é acima dele, é antes dele, é sobre ele, é após dele, é tudo para ele e para nós. É a Tua voz que vale nesse momento. E nós queremos ouvir a Tua voz, Pai. Que Ele seja, Senhor Deus, aquele que, de fato, possa narrar o Teu coração. Que Ele possa, Senhor Deus, colocar em palavras e expor para nós a revelação da Tua vontade, no nome de Jesus. E nós sabemos, Pai, que a Tua voz tem capacidade de mudar completamente a nossa vida. Por isso nós clamamos, faça isso, Senhor. Que a Tua palavra não seja simplesmente mais uma pregação que nós ouvimos, uma boa mensagem que nós refletimos, mas que ela tenha a capacidade de ir no mais profundo do nosso ser, mudar a nossa realidade e nos fazer viver de uma vez por todas a Tua vontade em nome de Jesus, papai. Amém. Amém. Glória a Deus. Pastor, Deus abençoe. Fica à vontade, tá? Aleluia. Boa noite, queridos irmãos. Eu desejo muito que a graça e a paz que só o Senhor Jesus tem seja sobre você, seja sobre cada um de nós, sobre a sua família e sobre nós hoje à noite, quando a gente quer partilhar sobre uma palavra do Senhor em nome de Jesus. Eu queria enfatizar, antes de pregar, o que o pastor Wesley orou. Queria enfatizar isso, porque a Bíblia não é uma revista Veja, uma revista Isto É, a Bíblia não é um livro de história, ela não conta fatos do passado simplesmente. A Bíblia não está interessada, em primeiro lugar, em contar uma história. A Bíblia, nós entendemos e cremos que ela é a revelação de Deus. Nela está presente a revelação de Deus. E a gente precisa experimentar que aquilo que ela fala, aquilo que está escrito, se transforme em vida dentro da gente. Quando é que isso se transforma em vida dentro da gente, irmãos? É quando aquilo que eu ouço da parte dele impacta o meu ser e faz com que eu tome atitudes, faz com que gere dentro de mim alguma ação, alguma reação ou alguma mudança. Quando eu não fico indiferente àquilo que eu ouvi, então eu posso dizer que recebi alguma revelação do Evangelho.
O Evangelho depende completamente de revelação. O seu intelecto, o meu intelecto, são incapazes de compreender a totalidade do Evangelho. Por isso precisamos da revelação do Espírito Santo, para falar com a gente e fazer audível, inteligível no nosso íntimo aquilo que Deus quer falar à sua família, à sua vida pessoal, aos seus relacionamentos. Então, irmão, se há algum pecado na sua vida, alguma fraqueza na sua vida, alguma necessidade de vitória na sua vida, alguma necessidade de mudança na sua vida, ela só vai acontecer na medida em que você recebe uma revelação em torno daquele assunto. Algo que vai lhe mover, algo que vai mover você a agir, a se comportar, a tomar atitudes completamente diferentes. Esse é o que a Bíblia chama de revelação, espírito de revelação. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, ele ora por isso. Ele pede que os irmãos recebam o espírito de revelação do Senhor, para que as suas vidas possam ser mudadas. Se há uma área da sua vida que você ainda não mudou, há uma área da sua vida que precisa de transformação, uma área da sua vida que você está lutando em oração, essa área da sua vida precisa de revelação. A hora que for revelado quem Deus é naquela área da sua vida, a hora que Jesus aparecer de maneira poderosa e espiritual naquela situação que você está vivendo, você é completamente transformado. O poder de Jesus transforma completamente aquela área da sua vida, aquela área da sua mente, aquela área do seu relacionamento. Nós vivemos de milagres. Amém, irmãos? Amém. Nós vivemos de milagres. Nós agradecemos e louvamos a Deus por todos os recursos que a medicina, as ciências sociais, a psicologia e tudo mais podem, como instrumentos, nos ajudar. Mas transformação, sair da condição de lagarta e transformar-se numa borboleta, isso aí só Deus pode fazer. Ninguém pode operar isso dentro de si próprio. O poder de Deus faz isso na nossa vida. É a justiça de Deus operando por meio do Evangelho na sua vida. Tudo que você precisa, a justiça de Deus, Deus quer fazer em você hoje à noite. Amém? Quero partilhar uma palavra e espero que ela se torne revelação no seu coração esta noite. Eu tenho já há algum tempo meditado, buscado, refletido, já faz alguns anos que eu tenho feito isso, e se vocês se recordam das minhas pregações aqui, ou se ouvem minhas pregações na internet, você vai ver que é um tema recorrente. É recorrente porque eu vivo meditando nisso, eu vivo refletindo nisso, eu vivo querendo entender isso, eu vivo querendo receber revelação. Eu quero entender o amor de Deus. Há anos eu venho meditando sobre isso. Eu quero entender, viver, experimentar mais o amor de Deus. Por quê, pastor? Porque o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 13, que a gente não sabe se esse versículo é final do 12 ou início do 13, ele está meio perdido ali no meio, né? Tem uma frase que diz assim: e eu passo a mostrar-vos um caminho sobremodo excelente. E eu passo a mostrar-vos um caminho sobremodo excelente. Ali, o apóstolo Paulo está dizendo que há N maneiras de nós nos relacionarmos com Deus, talvez. Que há N formas de nós alcançarmos sucesso e realização em diversas áreas da nossa vida. Há caminhos que é possível alcançar alguns objetivos para a vida cristã. Mas o Paulo diz assim: mas há um caminho que se sobrepõe a todos os outros. Há um caminho que faz com que a gente vivendo, a gente abandona todos os outros. E a gente não quer mais os outros, a gente só quer esse, e nada mais, né? Nós fazemos essa declaração de fé, mas ainda percebemos que nossa vida não vive plenamente essa declaração de fé que a gente faz.
Como nós cantamos agora nesta música, né? Dissemos que o Senhor é lindo, 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 e a única coisa que eu quero é te ver. É verdade isso? Na fé é verdade, mas na sua vida é assim mesmo? Na minha vida é assim mesmo, a gente quer ver tanta coisa. A gente se desgasta com tanta coisa. A gente se preocupa com tanta coisa. Mas acabamos de dizer que a única coisa que a gente quer é te ver. A gente faz declarações verdadeiras, e eu creio nelas, e eu declarei junto com você. Mas eu reconheço em mim, e sei que você reconhece em você, a incapacidade de com as próprias forças realizar isso que a música diz. Eu preciso descobrir que caminho sobremodo excelente é esse, que faz com que eu seja capaz de dizer com Davi: o meu desejo, a minha vontade é viver para sempre na tua casa. Viver de tal maneira e experimentar a revelação de tal maneira que a gente seja capaz de dizer com Davi: Senhor, eu não quero mais sair daqui. Eu quero viver diante de Ti, para sempre, para sempre. Eu quero viver contemplando a Tua face, a Tua beleza. Eu quero ficar junto com aqueles anjos que pela eternidade afora estão dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, aquele que era, que é e que há de vir. Eu digo, irmão, Senhor, eu quero viver com esses anjos ali. Mas eu ainda sei que é uma afirmação da fé. Por quê, pastor? Porque quando eu fico pensando com a minha natureza, com os meus pensamentos, meu Deus do céu, ficar a vida inteira lá falando isso, será que é legal? Será que é bacana? Será que eu vou aguentar? Eu quero louvar e bendizer o Teu nome para sempre. Quanto tempo eu aguento aqui na igreja cantando uma música, 2 músicas, 3 músicas, 4 músicas, 5 músicas? Chega, né? Já cantamos bastante. Você está me entendendo? O meu espírito diz uma coisa, mas a minha natureza diz outra. O que meu espírito diz é a manifestação da fé. O que minha natureza diz é a manifestação das minhas limitações e do pecado que ainda habita em mim. Receber revelação é anular a força da natureza humana e deixar que a revelação vá tomando conta do meu jeito de viver. Vá tomando conta do meu jeito de viver. Eu acho lindo, irmão. Eu acho lindo quando eu leio lá no Evangelho de Lucas, daquela profetisa que ficou na igreja, no templo, lá orando a Deus até morrer. Ficou viúva e depois de viúva foi para o templo orar e buscar a Deus. E passou lá a vida inteira, já tinha 80 e poucos anos e não arredava o pé de lá. E eu dizia: Senhor, eu quero esse negócio. Irmão, é declaração de fé. Mas depois eu fico pensando: meu Deus, quanto tempo eu aguento dentro da igreja? Quantas horas eu consigo ficar por dia lá dentro? Depois de quanto tempo eu começo a dizer: está na hora de eu sair daqui? Revelação. É a revelação de Deus que faz com que eu vá rompendo algumas coisas da minha natureza e assumindo coisas cada vez mais profundas da natureza de Deus em mim. Em mim. Porque essa natureza de Deus está em mim. Essa capacidade espiritual de celebrar e de viver a plenitude de Deus está em mim. Mas a minha natureza humana não me permite isso plenamente. Viver da revelação de Deus é ir descobrindo essas coisas todo dia. Eu e você precisamos da revelação de Deus. Precisamos que Deus fale. E eu espero que Ele fale comigo e com você mais alguma coisa hoje. Hoje eu queria partilhar com você, nesse aniversário da igreja, uma palavra de Gálatas capítulo 5, 6, e toma o título do próprio versículo: a fé que atua pelo amor. Abra lá comigo em Gálatas capítulo 5, o versículo 6. A fé que atua, que age, que trabalha através do amor. Glória a Deus. Achou lá?
Porque em Cristo, diz Gálatas 5:6, em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Eu quero partilhar com vocês alguns pensamentos, algumas reflexões espirituais e chegar ao final dessa palavra buscando maneiras de a gente viver desta forma, procurar dar exemplos de como nós podemos viver dessa maneira. Em primeiro lugar, devo dizer que a Bíblia afirma com todas as letras que a maneira que nós temos de viver com Deus é mediante a fé. O caminho que nós temos para relacionarmos-nos com Deus e com as coisas do reino de Deus se dá única e exclusivamente pela fé. Não há plano B. Me lembro que alguns anos atrás aqui eu preguei, quando o pastor Flávio ainda era pastor aqui, eu me lembro que preguei sobre alguns elementos da carta de Efésios que falavam sobre as coisas todas que acontecem nas regiões celestiais. Você lembra? E eu disse que Deus está nas regiões celestiais, Jesus está nas regiões celestiais, nós estamos nas regiões celestiais, as bênçãos estão nas regiões celestiais, o diabo também está nas regiões celestiais e a nossa luta é nas regiões celestiais. Então aqui a gente só colhe o resultado do que a gente faz lá. Lá onde? Nas regiões celestiais. Que lugar é esse, pastor? O lugar da fé. O lugar da fé. Tudo que eu faço pela fé, faço na dimensão espiritual. E o que me põe na dimensão espiritual é a fé. Portanto, todas as realizações que eu quero alcançar no reino de Deus, todas elas necessitam da fé. Portanto, a fé é fundamental, é essencial para que eu ande com Deus. Hebreus capítulo 11 chega a dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível. Se a gente quer andar com Deus e agradar a Deus, temos que andar com fé. Esse é o chamado do Senhor para nós. Então, o pastor está dizendo que em toda a dimensão da nossa vida, em todas as decisões que tomamos, em todas as dimensões das realizações na minha família, no meu trabalho, nos meus relacionamentos, eu devo exercitar a fé para que Deus possa fazer as suas obras, sim. Sim. Mas o Paulo está dizendo aqui algo muito importante para a igreja dos Gálatas. Que a fé precisa de um ambiente para operar. A fé precisa de um ambiente. Você já viu aquelas bulas de remédio que mostram o princípio ativo do remédio? E tem o tal do, me parece, se chama QSQ, que é o meio no qual aquele princípio ativo está lá. Então eles misturam no comprimido celulose, açúcar, e isso e aquilo e tal, e junto com tudo isso está o princípio ativo do remédio. É necessário fazer isso. No remédio líquido também se encontra o líquido que vai permitir que aquele princípio ativo do remédio permaneça ativo dentro daquele líquido, quando você vai tomar uma Novalgina, uma aspirina, um xarope ou qualquer outra coisa. Tem ali dentro um elemento no qual o princípio ativo precisa ser posto. Precisa ser posto. É algo semelhante o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. A fé, para que ela possa atuar livremente, poderosamente, ela precisa de um ambiente no qual ela se move. Porque se ela for atuar fora desse ambiente, ela perde a sua eficácia. Ela fica fora do prazo de validade. E não atua, não funciona, não opera. Paulo diz que a fé precisa desse lugar, precisa desse ambiente, precisa desse QSQ, que ele chama de amor. É apenas no ambiente do amor que a fé pode operar eficazmente. O Senhor diz para mim e para você
que fora do ambiente do amor, a todas as vezes que eu for aplicar a minha fé, ela vai ser bloqueada, ela vai ter dificuldades, ela vai ser como uma carroça, como um carro atolado na lama. E que eu vou ter que empurrar muito, para tirá-la do atoleiro e fazê-la avançar. Porque fora do ambiente do amor, a fé encontra todo tipo de resistência para funcionar. Ela precisa do amor. Urgentemente, totalmente, completamente. Ela necessita do amor, diz o apóstolo Paulo. Por que ele diz isso para a igreja de Corinto? Porque a igreja de Corinto permitiu que o amor fosse removido do relacionamento deles e fosse colocado no lugar do relacionamento de amor, fosse colocado na igreja deles um espírito de religiosidade. Eles deixaram que entrasse na igreja da Galácia um espírito religioso que dizia o seguinte: vocês realmente precisam crer em Jesus. Vocês realmente, para serem salvos, precisam da fé nele. Mas é necessário também que guardem a circuncisão, que pratiquem a circuncisão e alguns elementos da fé judaica. Quem eram estes? Na história da teologia se chama de judaizantes, que eram irmãos que também se converteram ao Evangelho e eram judeus. E esses judeus que se converteram ao Senhor Jesus, eles tinham extrema dificuldade de abandonar a lei. E foi permitido pela igreja de Jerusalém, foi permitido aos judeus continuar praticando a lei. Eles podiam continuar praticando, mas deveriam entender que a salvação era única e exclusivamente por meio do Senhor Jesus. Ora, o que é que aconteceu lá? É que nesse processo alguns radicalizaram. Alguns começaram a ler mais do que deviam, começaram a discutir mais do que deveriam, e começaram a introduzir elementos do judaísmo como condição para o Evangelho. Como condição. E passaram a dizer, não apenas para o povo judeu em Israel, mas para todas as igrejas geradas pelo apóstolo Paulo e outros apóstolos fora de Israel, começaram a dizer, você deve realmente crer em Jesus. Mas se você não se circuncidar, você não poderá ser salvo. E Paulo diz claramente que quem introduz qualquer coisa ao lado do Senhor Jesus, qualquer coisa, que põe junto como condição para a salvação, que não seja única e exclusivamente Jesus, ele diz, seja anátema, seja maldito. Todo aquele que acrescentar qualquer coisa a esse evangelho seja maldito. E ele chega a dizer, se descer um anjo aqui na igreja da Galácia, se descer um anjo e ensinar e disser qualquer coisa diferente do que nós dizemos, seja esse anjo também anátema, seja esse anjo maldito também. Porque evangelho é evangelho, salvação é salvação e não se negocia. E não se negocia. O que aconteceu? Quando essas doutrinas falsas foram introduzidas na igreja, os irmãos começaram a se dividir. E começaram a se separar uns dos outros. E pararam de se amar uns aos outros. Eles não se amavam mais. Eles viviam cada um defendendo a sua doutrina. Paulo chegou a dizer, se vocês querem viver assim, tomem cuidado para vocês não se devorarem uns aos outros. Porque se vocês querem realmente praticar a fé, vocês precisam, dizendo aos Gálatas, abandonar essa postura e passar a servir um ao outro por meio do amor.
Porque a fé que vocês receberam, a salvação que vocês receberam, só vai poder atuar em vocês se vocês abrirem o seu coração para amar uns aos outros e servirem uns aos outros. Se não se dispuserem a fazer isso, é impossível que vocês continuem andando na graça de Deus. Vocês correm o risco de cair da graça de Deus. Olha que coisa tremenda que diz o Senhor Jesus. Em Gálatas 5,13, ele afirma isso que acabei de dizer. Porque vós, irmãos, fossem chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros por meio do amor. Ora, pastor, isso é realmente importante? Sim. Veja o que Jesus diz em Marcos, no capítulo 11, versículos 24 e 25. Veja Marcos 11, capítulo 24, e versículos 24 e 25. Olha o que o Senhor Jesus diz ali. Marcos 11, 24 e 25. Por isso vos digo, que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Esses dois versículos, irmãos, estão conectados um com o outro. Aonde é que a gente mais fortemente, mais poderosamente a gente exercita a nossa fé? Na vida de intimidade com Deus, no nosso relacionamento com Deus. É no momento que nós estamos na presença dEle, clamando, jejuando, orando, buscando, pedindo, para que todas essas transformações e necessidades do reino de Deus cheguem nas nossas vidas, na nossa igreja, na nossa cidade. Por isso que nós oramos tanto, e por isso que estamos sempre constantemente desafiando os irmãos a ter e desenvolverem uma vida de oração. Por quê? Porque é ali, essencialmente, que se exercita essa fé. E o Senhor Jesus diz assim: quando você estiver fazendo isso, e você lembrar de que tem uma rusga com alguém, que tem um problema com alguém, perdoe. Porque senão a sua oração fica bloqueada. Você não vai adiante com a sua oração. Ela fica emperrada. Por quê? Eu não estou exercitando o amor. Irmão, o Espírito Santo na vida de oração, ele tem duas funções. Ele tem a função do encorajador, do consolador. O Espírito Santo tem aquele papel de me estimular, de me tomar pelo braço e me levar adiante, de me encher de coragem, de me encher de ousadia, de me encher de fé e de me levar a realizar coisas grandiosas em Deus. Faz isso, Espírito Santo, faz, aleluia, pela presença do Espírito Santo. Mas é este mesmo cara, este mesmo sujeito, este mesmo Deus, que também nos convence do pecado. É o mesmo. E qual é o melhor lugar para o Espírito Santo falar com a gente sobre essas coisas? Na vida de oração. Deus sempre vai trazer coisas boas e também coisas ruins sobre a sua vida e a minha. Muitas vezes você vai estar orando e vai vir um sentimento de culpa, vai vir um sentimento de pesar sobre alguma situação, alguma circunstância. É Jesus falando para a gente resolver aquele problema. Porque se não resolver aquele problema, a oração vai ficar amarrada, porque a fé para operar precisa do amor. Se eu não perdoo, se eu não sou perdoado, se eu não me reconcilio, fica bloqueado. Deus não consegue receber e a fé não pode operar.
Foi o mesmo Jesus que disse: quando vieres trazer a tua oferta. E aqui ele não está falando apenas de dinheiro. Ele está dizendo assim: quando você vier se apresentar diante de mim, quando você vier celebrar o meu nome, quando você vier orar na minha presença, quando você vier trazer as suas ofertas, quando você vier, e você souber que alguém tem alguma coisa contra você, o que Jesus diz? Deixa isso lá. Larga, não continua, para. E vai lá te reconciliar. Vai lá. Depois você vem e faz. Por quê? Porque se eu não for lá fazer isso, a minha fé fica bloqueada. A minha fé precisa das minhas atitudes de amor. Se eu não tiver atitudes de amor, a minha fé não avança. E Deus não realiza o que eu tanto oro, o que eu tanto busco, o que eu tanto peço, o que eu tanto quero, o que eu tanto desejo, aquilo pelo qual eu tanto jejuo. Jesus está dizendo: não virá sobre nós. Não virá. Porque eu preciso fazer isso. A vida cristã, se ela não faz isso, ela começa a andar bloqueada, amarrada, ela vai ficando cada vez pesarosa mais e mais. O meu desejo de orar, se eu não faço isso na minha vida, irmão, o meu desejo de orar vai diminuindo. A minha vontade de estar com Deus vai diminuindo. O meu prazer em ler a Bíblia vai diminuindo. O meu prazer de estar no meio dos irmãos na igreja vai diminuindo. A minha vontade de ser discipulado vai diminuindo. A minha vontade de ir para a célula vai diminuindo. Quando eu não tomo essas atitudes, tudo que vem da fé começa a morrer dentro de mim. E às vezes eu penso que tenho que jejuar mais. Às vezes eu penso que o pastor, o meu líder, tem que botar a mão em mim para tirar algum demônio que está me atrapalhando. E às vezes Deus está dizendo assim: é a sua fé que está bloqueada. São as suas atitudes que precisam ser mudadas. É o seu comportamento de amor que precisa ser trabalhado. Porque a fé precisa de um ambiente de amor. Pastor, o que o pastor está dizendo é verdade. Irmão, você já leu 1 Pedro capítulo 3? Ali Pedro faz algumas recomendações para as esposas e para os maridos. Em 1 Pedro 3. Aqui ele faz para o marido, sabe qual é? Marido, trate a sua esposa com decência. Trate a sua esposa com amor. Trate a sua esposa com cuidado. Trate a sua esposa com carinho. Proteja a sua esposa. Ela é a parte mais frágil que Deus colocou na sua vida. Trate-a com essa fragilidade, com esse amor, com esse cuidado, com essa proteção. Não a despreze. Cuide dela como a sua própria vida. Cerque a sua esposa com toda a força, com todo o cuidado, com todo o amor que você tem. Por quê? Diz, porque se você não fizer isso, as suas orações não sobem. As suas orações não sobem. Irmão, nós maridos, pais, temos um papel fundamental na nossa casa. Temos o papel principal no nosso lar. Temos a faca e o queijo na mão do Evangelho para a nossa vida e para a nossa família. E Deus diz assim: se você como homem, se você como pai, se você como esposo, não ama e não se comporta dentro desse espírito de amor, tudo que você orar não vem. Apavora, irmão, eu fico apavorado com esse negócio. Não vem. Quem está falando isso? Pastor Luiz? Não, irmão. Pedro. Pedro que disse isso. Ele está dizendo para os maridos: maridos, a sua fé precisa de um ambiente de amor. Você, marido, está precisando gerar um ambiente de amor na sua casa. Ai, a esposa que gera isso é marido. É marido que gera esse ambiente. Ai, a esposa que faz do lar um ninho de alegria. Não é, é o marido.
Uma coisa funciona bem ou não funciona bem de acordo com o seu líder, não é verdade, irmão? Seja na empresa, seja onde for. O negócio está funcionando bem, tem uma liderança boa. Não está funcionando bem, tem uma liderança ruim. Se o casamento não está funcionando bem, a família não está funcionando bem, tem uma liderança ruim. E ela não é da esposa, é do marido. Porque Deus disse nessa palavra de Pedro: eu ponho na mão dos maridos tudo que for bênção, graça, poder, virtude, vitória para a vida de todas as famílias. Depende deles. E você tem que agir com amor. Porque tudo que você deseja, tudo que você quer alcançar, tudo que você ora dentro da sua casa, precisa do amor, senão a fé fica bloqueada. A fé fica bloqueada. A fé fica bloqueada. A fé fica bloqueada. Você já reparou, irmão? Que quando uma esposa se converte, o marido ainda não? Você reparou o esforço que é para ganhar a família, para trazer bênçãos para o lar, para fazer tudo crescer? Elas conseguem, mas com esforço espiritual e de amor muito grande. Mas quando é o marido que se converte, irmão, a coisa rola rapidinho que nem água. Você já reparou isso? Quando o maridão chega, a casa toda passa por uma transformação muito mais rápido do que quando é com a mulher. Ah, por quê? Porque há uma autoridade espiritual colocada sobre o marido. E quando ele gera um ambiente de amor, de serviço para com sua esposa e sua família, a fé dele fica operosa. O que ele orar, o que ele buscar, o que ele pedir, não vai ter impedimento, é porta aberta. É porta aberta. Que coisa maravilhosa. Pedro também diz, 1 Pedro 4, versículo 8, diz algo fantástico. Ele diz assim: acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. O amor cobre multidão de pecados. O que o Pedro está dizendo? Pedro está dizendo, irmão, quando você quer ganhar o seu vizinho para Jesus, quando você quer ganhar o seu marido, quer ganhar a sua esposa, seu filho, seu pai, sua mãe, seu colega de trabalho, que você quer ganhá-lo para Jesus, a primeira atitude que você tem que tomar é amá-lo. Começar a amar aquela pessoa. Por quê? Porque quando você começa a amar, olha aqui, ó, você levanta um toldo, um manto, uma proteção em volta daquela pessoa. E todos os pecados dela ficam cobertos pelo seu amor. Olha só, irmão. Olha onde eu vou chegar. Todos os pecados dessa pessoa podem ser os piores pecados que forem. Pode ser a vida mais miserável e desgraçada que ela esteja vivendo. Mas quando você começa a ter atitudes de amor, de serviço para com aquela pessoa, a Bíblia diz assim, ó, o Espírito Santo vem e cobre os pecados dela. Eu só ouvi um glória a Deus. O que acontece? Acontece que quando você faz isso, na hora que você vai orar por essa pessoa, na hora que você vai interceder por ela, na hora que você vai falar de Jesus por ela, para ela, ela está protegida dos ataques do diabo, porque o diabo ataca mediante os pecados. O diabo reivindica a ação dele na vida das pessoas para bloqueá-las, reivindicando a ação dele por causa de pecados que ela cometeu. Ele faz reivindicação de direitos por causa do pecado dela. Você não vai fazer isso na vida dela porque ela me deu isso, ela fez aquilo. E é verdade. É verdade que o diabo pode reivindicar pessoas por causa do pecado? Sim.
Mas Pedro está dizendo, Jesus está dizendo, que quando eu amo alguém, que quando eu tenho atitudes de amor com essa pessoa, o diabo não pode fazer isso. O diabo não pode reivindicar absolutamente nada da vida dessa pessoa. O seu amor, as suas ações amorosas em torno da vida dessa pessoa, deixam-na livre para que a sua fé opere na vida dela. E o diabo vai ficar esperneando, mas não vai poder impedir. Por quê? Porque o amor faz essas coisas. O amor realiza essas coisas extraordinárias e fantásticas na vida das pessoas. Ô pastor, o senhor está dizendo isso porque não sabe como o coração do fulano é duro. O pastor está dizendo isso porque não sabe a quantidade de pecado que tem na vida dele. Que se o pastor soubesse, saberia que isso aí não funciona. Funciona. Sempre vai funcionar. O amor é irresistível. O amor de Deus é irresistível. Quando você traz o amor de Deus para dentro de uma situação, o diabo é obrigado a sair fora. Ele não consegue mais ficar ali. O diabo é como um urubu, irmão. Você sabe que você só vai ver urubu voando em grupo quando ele cheira lá embaixo o quê? Carniça. O urubu só voa em cima de carniça, irmão. Se não tem carniça, não tem urubu. Ah, pastor, mas lá tem uma carniça e ele não veio. Ah, eu estou falando de pecado, tá, irmão? Tem uma carniça lá e ele não veio. Por que que não veio? Porque alguém o cobriu com amor. Aonde cobre com amor não vem urubu. E o urubu vai embora. E a sua fé pode operar. E o que você orar, Deus vai fazer. O que você clamar vai chegar no coração dela. Por quê? Porque o amor fez isso. O amor faz isso em todas as áreas da nossa vida. Em todas as áreas. Você quer derrubar argumentos, você quer chegar na vida de pessoas, realize práticas de amor. E você vai ver as pessoas se desmanchando diante de você. Desmanchando. Ontem, no encontro de casais, eu ouvi um exemplo de um irmão aqui da igreja de vocês. Ele contou para mim que tem um vizinho muito agressivo e violento. Vizinho ruim para todo mundo na vizinhança. E ele pensando, como é que eu vou fazer para chegar nesse homem? E um dia esse homem chegou para ele e disse assim: você conhece um pedreiro que possa fazer um serviço para mim, que cair os azulejos na minha cozinha? E ele pensou, essa é a minha chance. E ele chamou um pedreiro e disse assim: vai lá e faz esse serviço para ele. Compra todo o material e tudo que precisar e faz o serviço. Simão nem sabia que estava ministrando na pregação de hoje. Aí, irmão, quando terminou o serviço, ele chegou para o pedreiro e perguntou o sujeito, né? Quanto que é? Aí disse, não é para mim que você vai pagar, é para o fulano de tal, é ele que está pagando o serviço. Ah, é? Foi lá. E aí, fulano, quanto que é o serviço? Ele disse, não é nada não, rapaz, eu quero desenvolver uma amizade com você, isso aqui é um presente de boas-vindas para o nosso relacionamento. Eu quero começar um relacionamento de proximidade, eu quero ficar seu amigo, quero que você seja meu amigo, eu estou lhe presenteando. Aquilo desarmou o cara. Desarmou o cara. Um gesto de amor. Ele disse, eu quero ganhar ele, eu quero trazer ele para a minha célula.
Depois ele contou outro ainda, ele não sabia, assim, olha só, ele está ministrando para mim. É assim que o vizinho de baixo é um pagodeiro, cantador de aquele sonzão de final de semana, sabe aquele sonzão maravilhoso, que o bairro inteiro ouve. Todo final de semana ele disse. E o cara faz o pagode dele lá. E o cara gosta muito de cachorro, de bicho. E apareceu um vira-lata lá na rua, andando na rua. Enfim, resumindo a história, para ganhar o vizinho ele botou o cachorro para dentro. Um sarnento. Ele disse assim, pastor, um cachorro sarnento. Tá bonito agora, mas era um sarnento. Eu disse, botar para dentro junto com meus bichos, vai passar sarna para essa turma toda. Mas para quê? Para chegar na vida do vizinho, ele trouxe um cachorro sarnento para dentro do quintal dele. Porque ele queria o vizinho. Só para dar uma ideia de como Deus faz, né? Na festa seguinte que o cara ia fazer, disse assim, ô vizinho, nós vamos fazer uma festinha aí, mas ó, fica tranquilo, eu vou baixar o som. Ele fez para o cara baixar o som? Não, ele quer ganhar para Jesus. Mas quando a gente serve o outro, o amor de Deus vem em cima daquela pessoa. E quando o amor vem em cima daquela pessoa, ela começa a ficar aberta para o Evangelho. Por quê? Porque o diabo perde o direito de reter. Olha que coisa grandiosa o amor faz. Quase todo dia de manhã, irmão, lá em casa, aparece a calçada cheia de marca de cocô, porque nós moramos num condomínio de cachorro. Nós moramos num condomínio onde a frente é aberta. É, marca do pé de cachorro. E na grama fica cocô também. Ele faz xixi numa plantinha lá, a plantinha já começou a morrer. E ele veio morar no nosso condomínio faz alguns meses. E no nosso condomínio é proibido ter cachorro solto. E os dois dele vivem soltos. A gente abre de manhã, tá aquela festa na frente de casa. Mas nós vamos falar com o síndico? Nós vamos lá dizer para ele guardar os cachorros dele que estão sujando a minha casa? Não. Todo dia nós vamos lá pegar uma pazinha, tirar o cocô, uma mangueira e limpar a calçada. E sem passar no lado dele assim, aí vizinho. A Mari fez um doce essa semana. Essa semana nós vamos levar um doce para eles. Hoje, quando eu voltei do culto de manhã, ele estava lavando o cachorro. Eu parei para bater um papo com ele. E eu tenho certeza que nós vamos ganhar eles para Jesus. Por quê? Porque quando a gente começa a amar e agir assim, a gente cobre a pessoa. A gente cobre ela. Você quer cobrir os pecadores e livrar os pecadores dos seus pecados? Cubra eles com amor. Cubra-os. Quando você os cobre, Deus começa a operar. Porque Deus opera por meio do amor, que é um caminho sobremodo excelente. Sobremodo excelente. Estou dizendo para você assim, às vezes você já está 1 ano, 2 anos, 3 anos orando e jejuando por alguém. E nada. Talvez já está 5 anos orando por essa pessoa. E nada. A pergunta que o Espírito Santo faz hoje para você: você está amando essa pessoa? Você já está desenvolvendo gestos de amor para com ela? Você já está procurando maneiras de chegar na vida dela para servi-la? Porque quando a gente ama, as nossas orações se tornam muito mais eficazes, muito mais efetivas, e muito mais rapidamente Deus opera a sua bênção. Esse foi um dos segredos. Esse foi um dos segredos que eu descobri, que fez com que a Igreja da Paz de Santarém crescesse tão rápido.
Eu vi isso acontecer em Santarém, vi acontecer lá em Fortaleza. A igreja de Fortaleza, em 10 anos, chegou a 10 mil membros. Não estou fazendo nenhuma crítica a vocês, irmãos, por favor, nem a mim. A igreja aqui está fazendo 24 anos. É isso, né? 24 anos. Quantas pessoas alcançaram em Indaiatuba? Eu estive em Montemor como pastor por 19 anos seguidos. Quantas pessoas eu alcancei junto com a igreja? E a minha descoberta é: não me falta fé. Não me falta doutrina cristã. Não me falta Bíblia. Não me falta oração. Não me falta santidade. Não me falta consagração. Todas essas coisas, Deus pode olhar e ver que a gente praticou e está praticando. Mas quando pergunta pelo amor, práticas de amor cotidiana na vida das pessoas, aí a gente balança. Aí a gente vê como a gente gasta tempo num monte de coisas. E poderia gastar mais tempo amando as pessoas, procurando maneiras de alcançá-las, procurando maneiras de servi-las, procurando maneiras de dar alguma coisa da parte do Senhor para a vida delas. Que coisa maravilhosa que a gente pode fazer por meio da fé. Mas a fé, quando ela atua no ambiente do amor. Todo lugar que você quer operar fé, toda situação que você quer operar fé, pergunte antes: está sendo gerado neste lugar um ambiente de amor? Eu estou atuando com amor nesse ambiente? Esse ambiente. Um dos nossos vizinhos, a gente já percebeu que tem alguns problemas com bebida ou drogas. E tiveram algumas aproximações da Marli e da minha filha, da minha neta, assim que assustaram um pouco elas. Um vizinho lá. E alguns dias depois, esse vizinho está saindo com a filha de carro, a Marli está saindo a pé e ele oferece carona. Oferece carona. O coração da Marli gelou. Mas ela disse: nós queremos ganhar esse vizinho. Se eu rejeitar essa carona, eu posso fechar a porta para ele. E eu vou aceitar esse desafio, mesmo sem o meu marido. Eu vou entrar nesse carro. E ele levou a Marli até a porta do lugar onde a Marli queria ir. E a Marli pôde conversar com ele, trazer uma palavra para ele. Que coisa bacana que aconteceu. Gestos de amor. Então, se a gente ora pela salvação deles, nós precisamos procurar um ambiente onde podemos praticar gestos de amor. Irmão, sua célula vai explodir se você entender o que está sendo dito para você hoje à noite. Se você entender o que está sendo dito hoje à noite, a sua célula explode. A sua vizinhança cai na arapuca do Evangelho rapidinho, irmão. Você vai cansar de puxar a cordinha de tanta gente que vai cair na sua arapuca. Porque o amor é irresistível. Fica de pé, irmão. Queria orar com você. Aleluia. Feche seus olhos. Glória a Deus. Feche seus olhos. Eu quero lhe convidar esta noite, neste momento final. Queria lhe pedir que você sondasse o seu coração agora e desse uma olhada dentro de você, por onde anda a sua vida de oração.
Por quem que você anda orando? Como é que você anda clamando e aplicando fé nesses lugares, na célula, no discipulado, na vizinhança, no trabalho? Com certeza você tem orado. Você tem aplicado fé. E a pergunta que eu queria que você respondesse hoje de noite, antes da gente orar, que você encontrasse aí dentro do seu coração lugares de prática de amor. Como é que você tem praticado, como você vai praticar isso agora? Como é que você vai orar hoje à noite a Deus sobre isso? Porque Deus quer fazer a sua igreja explodir. E o Senhor está dizendo para mim e para você hoje à noite que esse lance do amor, de praticar gestos de amor, ele é um caminho excelente acima de todos os outros. Acima de todos os outros. Converse com Deus, fale com Ele aí antes da gente orar. E diga para o Senhor. Diga para o Senhor o que é que você recebeu hoje à noite. Qual foi a revelação que veio para você? E diga para o Senhor o que é que você gostaria de fazer com essa revelação. Aleluia. Sua esposa, seu marido, seus filhos, seus pais, pelos quais você tem orado. Gestos de amor, atitudes amorosas. Aleluia. Aquele seu colega de trabalho, aquele seu vizinho, seu amigo, pelo qual você está orando e desejando que ele conheça o Senhor Jesus. Aqueles irmãos, aquelas pessoas que você quer trazer para a célula. As atitudes de amor. Diga para o Senhor que a partir de hoje, o que você entendeu, você vai começar a cobrir os pecados das pessoas. Vão começar a ser cobertos pelas suas atitudes de amor. Diga para Deus que a partir de hoje você vai começar a proteger as pessoas com o seu amor. Diga para Deus que a partir de hoje o diabo entrou em rota de colisão com você e ele vai se arrebentar, porque você vai agir com amor na vida de todos os oprimidos, de todos os abatidos, de todos os perdidos, de todos os que estão pecando. Você vai cercá-los com amor. Aleluia. 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 Graças essa noite pelo privilégio que temos de receber uma revelação do Senhor. Pai, que todo espírito de religiosidade, por mais evangélico e espiritual que possa parecer, mas que todo espírito de religiosidade na nossa vida caia por terra. E que a gente aprenda, Senhor Deus, com o Teu Filho Jesus. Aprenda a amar profundamente as pessoas que vivem à nossa volta, Pai. Nós pedimos, faz isso na nossa vida. Faz isso, Senhor. Nós queremos te agradecer hoje à noite por saber como Tu nos amas. Como Tu nos proteges com o Teu amor. Quantas coisas o diabo reivindica fazer na nossa vida e não faz porque Tu nos amas.
quantidade enorme de pecados na nossa vida, Pai. Nós vamos te amar e te servir por toda a eternidade, Senhor. Pelo privilégio de ter a cobertura do teu amor sobre nós. Te damos graças porque o teu amor nos salvou. Teu amor nos lavou no sangue de Jesus. O teu amor nos redimiu. Teu amor nos transformou. O teu amor nos deu vida eterna. Aleluia. Aleluia. Eu quero viver assim, Senhor, junto com a tua igreja. Nós queremos viver dessa dimensão maravilhosa, Pai. Eu quero pedir que nesse aniversário de hoje, que a tua presença e o teu poder sejam um marco divisório na vida dessa igreja. Que ela tenha entendido, Senhor, que essa liderança que está aqui, esses líderes de célula, possam ter entendido, Senhor, na profundidade, o poder da prática do amor na vida do povo, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nos dá a revelação disso, Pai. E que essa igreja cause um impacto profundo na vida de Indaiatuba. Que homens e mulheres sejam salvos por meio do teu amor. Que homens e mulheres, jovens e crianças corram para ti através do amor com que nós amamos essa cidade. Através do amor com que nós amamos a nossa vizinhança. Através do amor com que a gente ama a nossa família. Através do amor com que a gente ama uns aos outros aqui na igreja, Pai. Que teu amor seja referência. Aleluia. Pai, nós decretamos esta noite sobre esta igreja o teu espírito de amor, o teu espírito de poder, o teu espírito de equilíbrio. Manifestamos e proclamamos e ministramos espírito de amor nesse povo. Pai, eles alargarão tendas para a direita e para a esquerda, abrirão espaços para centenas e milhares de pessoas que participarão, que se integrarão, que viverão aqui por causa do teu amor. Vivendo assim, isto irá acontecer. Logo esta igreja precisará de outros cultos, Senhor. Porque esta igreja em breve, pelo teu poder, se tornará pequena para as multidões carentes do teu amor que virão para cá. Profetizamos a tua grande vitória e o teu poder. É urgente a tua obra, Pai, por isso te manifesta. Que corra esse amor da vida do pastor Wesley e da pastora Dai. Que corra esse amor da vida deles para a vida dos seus discípulos. Dos seus discípulos para os discípulos e para toda a igreja e para toda a cidade. Que cada célula, cada discípulo receba a abundância desse amor. Que venha, que venha, que venha. Que venha o teu amor sobre nós. Aleluia. Deus seja bendito. Deus seja glorificado e exaltado. Nosso amor para com a tua geração, Senhor Deus. Quero te agradecer pelo privilégio de poder viver esse momento com a tua igreja. Viver esse momento maravilhoso aqui nesta igreja. Que eles vivam, experimentem da abundância do teu amor e o repartam para a glória do teu santo nome. Assim nós oramos.